Vamos a Gênesis capítulo 24. Continuando nosso passeio pelo livro de Gênesis, pregações curtas e, por isso mesmo, mais ou menos panorâmicas, para termos uma ideia desses personagens fabulosos que Deus escolheu para retratar na Bíblia, nós aprendermos com eles coisas boas, coisas não tão boas, mas de uma maneira tal que Deus se torna louvado em tudo o que acontece com eles. E aqui nós vemos Abraão com um cuidado muito interessante, já na sua velhice, perto de morrer, ele toma uma decisão. Vocês vão ver aqui, Gênesis capítulo 24, vamos ler os versículos 1 a 4. Estava em Êxodo. Então diz assim, Gênesis 24, 1 a 4. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, aqui não diz, mas talvez seja o Damasceno Eliezer, que é tratado em outra ocasião, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos a entender mais a Tua palavra e poder aplicá-la no nosso dia a dia hoje, tanto tempo depois dessas coisas que se passaram, umas completamente fora da nossa realidade, em termos de costumes, de línguas, de terras, de tudo, mas outras absolutamente iguais, quando se fala, quando se pensa nos teus conceitos, nos teus princípios que são eternos. E aqui tem alguns. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos esta ajuda. Amém. Então, vocês percebem o cuidado de Abraão em casar o seu filho com uma parente. E por isso mandou o servo fiel ir lá na terra dele, Abraão, de onde ele tinha vindo, para buscar alguém de lá que fosse da parentela deles. E não queria que Isaque casasse com alguma mulher da terra onde Abraão estava, Canaã, hoje Israel, povos altamente idólatras, imorais, pagãos, e ele não queria isto. Eu quero alguém lá da minha terra, da minha parentela. Inclusive, com isto, preservando a raça dos judeus, raça essa que havia começado com ele próprio, Abraão, quando Deus escolheu soberanamente Abraão para iniciar este povo. E aqui nós vemos estabelecido um princípio importantíssimo da Bíblia, muito fora do que hoje seria considerado politicamente correto, ou civilizado, ou delicado, aconselhável, fora. Mas esse princípio é o princípio bíblico da separação. É algo que arrepia pessoas hoje em dia, inclusive certos pastores, certos teólogos, que veem de outra forma ou não estão muito preocupados em ensinar o que a Bíblia realmente ensina. Não é simpática esta doutrina, mas ela é real
perpassa toda a Bíblia, começando aqui com Abraão, lá em Gênesis. Deus sempre quis que o seu povo fosse exclusivo dele, especial para ele. Em Êxodo capítulo 19, eu vou ter que correr um pouco nas leituras, então, se não quiser acompanhar eu chegar até lá, você próprio chegar na sua Bíblia, me ouça. E eu não vou desenvolver muito nenhuma dessas passagens. Então, Êxodo 19, 5 e 6, Deus diz através de Moisés: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Está falando aqui para os judeus, na época, no contexto. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Santo tem um sentido de puro, mas também de separado de algo para Deus. Separado do mundo para Deus. Sempre que vê a ideia santo, ou o nome santo na Bíblia, pense em separação do mundo, do que não é bom, do que não agrada a Deus, para poder servir a esse Deus. A ideia de santidade está bem juntinha com a exclusividade voltada para o serviço, para a adoração, para o agrado das coisas que Deus gosta. Como consequência desta exclusividade que Deus queria do povo judeu, que ele escolheu, desta separação, ele fez questão que o seu povo ficasse à parte dos outros, separado dos outros, não completamente isolado, mas sem misturar. Eu tenho uma série de pregações inteiras sobre essa doutrina da separação, e obviamente eu não vou poder desenvolver aqui, é uma mensagem curta, e eu quero contar a história deste servo que foi buscar uma noiva para Isaac. Mas eu vou ler mais 2 passagens do Novo Testamento e vamos continuar. E talvez eu fique devendo à igreja, eu acho que eu nunca falei muito sobre este assunto aqui nesta igreja, que é novinha, sobre esta questão tão importante da separação bíblica. E que hoje é um ensino, repito, contrário aos pensamentos não somente do mundo, mas aos pensamentos dos muitos chamados evangélicos, que rejeitam esta doutrina, não concordam, acham que essa doutrina separa as pessoas, mostra desamor, mostra desconsideração, e não é coisa nenhuma disto. Eu precisaria de várias pregações para explicar com mais profundidade este princípio bíblico da separação. E antes que você, gênio, só em ouvindo isto, já queira dar opinião que não concorda, ou que é estranho, ou que é esquisito, tenha cuidado, seja prudente, vá devagar. Se você não conhece bem essas coisas da Bíblia, seja humilde e pense assim: puxa, eu preciso conhecer mais isto. Pode parecer tão esquisito aos meus olhos à primeira vista, mas se vem da Bíblia, vem de Deus. E se vem de Deus, é correto, é belo, tem sentido. Então, se eu estou achando estranho, o estranho sou eu. Não é o Deus que fez isto aqui. Então, respeite, e você que se chama crente, se considera crente, respeite a doutrina bíblica da separação. Inclusive, é até bom, nesse contexto, que várias pessoas estão falando em batismo e membresia desta igreja, pois esta igreja ensina e pratica a doutrina bíblica da separação. Leia os estatutos desta igreja, venha conversar comigo depois, se quiser, mas para você estar ciente
de qual é o tipo da igreja em que você está querendo se tornar membro, e você que já é e nunca pensou nisso, devia até ter pensado, porque está no estatuto e você foi ensinado um pouco, pelo menos, sobre isso. Preste bem atenção. E pretendemos continuar exatamente nesta linha. Porque, na realidade, o princípio da separação, que começou lá, você acabou de assistir o nascimento dessa doutrina, com essa história, quando Abraão chama o servo e disse: vá buscar uma mulher para o meu filho Isaque, lá na minha terra, na minha parentela, não dessas mulheres daqui, vá buscar lá. Nascia aí a doutrina da separação. E esse mesmo princípio foi levado para o Novo Testamento, quando Deus estabeleceu, fundou a sua igreja em Cristo. Duas passagens que vocês conhecem bem. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois, não está falando mais para Israel, está falando agora para a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta de vários povos, não mais uma raça de sangue, como os judeus são, uma raça de sangue, sangue de Abraão. Agora aqui é uma raça espiritual, de pessoas nascidas de novo, pessoas que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, independente de nacionalidade, de sangue, de qualquer coisa. Vós, porém, ele praticamente repete Êxodo. Só que Êxodo era para judeu, e agora isso aqui é para crente, independente de nacionalidade e de sangue. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Olha a ideia de santidade que eu acabei de explicar para vocês. Povo de propriedade exclusiva de Deus, à parte, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aqui está o princípio totalmente aplicado para a igreja, é um povo de Cristo, dele, pessoal. De uma maneira mais prática, Paulo vem em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 em diante, e diz assim, e eu acabei de expor todo o livro de 2 Coríntios aqui na igreja durante vários meses, e obviamente passamos por essa parte, e você pode procurar, inclusive no site Falando de Cristo, a pregação que eu detalho esta passagem aqui, que obviamente não vou fazê-lo agora. 2 Coríntios 6, 14 e 18, que é a passagem clássica do Novo Testamento, da doutrina da separação, no aspecto prático dela. 1 Pedro 2 e 9 dá o aspecto conceitual, quase repetindo as palavras lá de Êxodo. Mas agora, aqui, é como se fosse assim, muito bem, nós somos um povo conceitualmente separado para Deus, como crentes em Jesus Cristo, nascidos de novo, que somos, muito bem. Mas isso na prática, o que quer dizer isso? Isso tem alguma aplicação ou implicação no meu dia a dia? Como tem? Então diz assim, 2 Coríntios 6, 14 em diante, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, ou aqueles que não têm fé, aqueles que não creem em Cristo. Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Justiça é aquele que foi justificado em Cristo, iniquidade é aquele que continua na iniquidade dos seus pecados, como todo ser humano nasceu na iniquidade dos seus próprios pecados, ou do seu estado pecaminoso que ele herdou de Adão,
e vai adicionando, à medida que vai vivendo e crescendo, os seus pecados pessoais praticados com a sua consciência agora que vai crescendo. Seja como for, que sociedade pode haver entre a justiça, aqueles que são justificados em Cristo, e aqueles que continuam na iniquidade dos seus pecados, como nasceram? Ou que comunhão da luz com as trevas? Quem disse que era a luz do mundo? Jesus Cristo. Trevas, reino do diabo. Separação. Que comunhão há da luz com as trevas? Não há. Ou não deve haver, pelo menos. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Agora ele dá nome logo. Cristo e o maligno, do diabo, Satanás. Ou que união do crente com o incrédulo. Que ligação há entre o santuário de Deus, que são os crentes, que são os santuários de Deus, porque o Espírito Santo habita nos crentes, entre o santuário de Deus e os ídolos. Uma característica de quem não tem Cristo são os ídolos, que assumem várias formas. Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Vocês que gostam de grifar nas Escrituras, algumas coisas, grife essa, se for o caso. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, aqui fala em jugo desigual, e ele explica esse jugo desigual em termos de sociedade, comunhão, harmonia, união, ligação. A quantidade de termos que tem aí. Em termos práticos, claro, a ligação mais profunda que há entre dois seres humanos é o casamento. Por isso essa igreja não aceita casamento de quem está na luz de Cristo com quem está nas trevas sem Cristo. Porque é para estar separado. Não aceito, não vou detalhar isso agora. Mas, indo para casos mais particulares, sociedades comerciais devem ser examinadas aqui, amizades íntimas, namoros, noivados, tudo isso deve ser considerado aí com mais cuidado, caso a caso, para se aplicar na prática, no dia a dia, esta difícil doutrina da separação. O fato é que ela existe, a doutrina existe, e a exigência divina existe, e devemos praticá-la, pedindo sabedoria a Deus, pedindo prudência e pedindo amor às pessoas envolvidas, sempre é para o bem que Deus age para o dia a dia. Mas é bom termos sempre em mente, cada crente ter em mente como é que está na minha prática do dia a dia a aplicação desta doutrina da separação. A Bíblia também diz que os maus valores corrompem os bons costumes. E aí, como eu disse, teria que falar muito para explicar isto. Qualquer crente que está se expondo de uma maneira tal a alguém que não tem Cristo, a ponto de se deixar influenciar e a ponto de se deixar contaminar pela incredulidade que caracterizava aquele crente antes da conversão a Cristo, esse crente deve ter cuidado. Por isso é que muitas vezes, naturalmente, amizades íntimas e antigas se acabam quando alguém se converte. Até naturalmente aquelas conversas, aquelas ideias começam a arranhar os ouvidos, o coração do crente, porque agora ele sabe que pertence a Cristo, ele está na luz, ele está vendo coisas que o outro não está. Ele não estava quando estava nas trevas também, mas agora ele está. Então, muitas amizades naturalmente se acabam, porque perdem o sentido e o outro não suporta mais
a influência, não é suporta mais o outro pessoalmente, não é isto, continua amando a pessoa e querendo o bem da pessoa, é claro, mas não suporta mais as ideias, a influência, e muitas vezes as piadas, os comentários sobre Deus que os outros fazem até de uma maneira sem muita maldade, mas numa ignorância muito grande de quem está nas trevas e não entende, e diz alguma coisa sobre Jesus Cristo, ou sobre um anjo de Deus, ou sobre o próprio Deus, ou sobre a Bíblia, e fala como se estivesse falando de uma coisa qualquer, e para o outro aquilo é tão especial no coração dele, não fale. Aí quando ele pede para o outro não falar, o outro ri, porque não entende, e a tendência natural qual é? Então, é claro, se afastar. E eu vou me complicando aqui, porque antigamente eu conseguia fazer uma pregação dessa e pregar em 30 minutos. Hoje não estou mais conseguindo. Mas vamos nessa. Vamos para frente. Tenho 9 minutos para dar 30. Um dia eu joguei esse iPhone fora, viu, pessoal? Vamos voltar a Gênesis 24. Gênesis 24, versículo 5. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Vou buscar uma mulher lá para o teu filho, e se ela não quiser vir, se eu não encontrar ninguém, nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. O servo fiel assume que vai fazer o que Abraão manda e já vai perguntando. Interessante que ele mostra aqui uma iniciativa interessante. Esse servo, não era à toa que ele era o grande, lá o assessor número 1 de Abraão, que era um homem riquíssimo, e que tomava conta das coisas de Abraão. Ele mostrou incompetência aqui, interesse no assunto, e já previu, pensando lá na frente. Senhor, e se eu chegar lá e não encontrar ninguém? Então tem outra solução. Eu levo. O que é que eu faço? Se ela não quiser vir, como ele perguntou aqui, levo para lá? Cautela, não faças voltar para lá, meu filho. Versículo 6. Novamente o princípio da separação aqui, só que agora de um outro aspecto. Abraão não queria que Isaque voltasse para o lugar de onde Abraão viera, de onde ele já tinha sido chamado por Deus, e voltar tudo à estaca zero. Aí ele casa com alguém de lá mesmo, talvez nem uma parente minha, e lá fica, e eu morro aqui, na terra prometida, e a minha continuidade, a minha descendência fica lá, vai ter filho lá, e tal. Não, de jeito nenhum, Isaque não sai daqui. É muito interessante, a posição forte de Abraão. Não quero que volte tudo para onde estava. Esta aplicação na vida cristã é simplesmente fantástica. É impressionante o cuidado que Deus tem em avisar os crentes da mesma coisa. Não voltem para onde vocês, para o lugar ou a condição de onde vocês já saíram, porque é uma tentação constante. A vida cristã não é nada fácil. Mentirosos são homens hoje que ocupam púlpito e televisões e dizem que se entregar para Jesus vão ficar ricos, e que o maior desejo das vidas deles, em termos de propriedades, de casas e etc., os desejos vão acontecer, e qualquer problema na vida deles é porque a fé deles não era forte o suficiente para garantir felicidade total nesta vida. Mentira!
não tem nada a ver com as Escrituras isso, aliás, tem o contrário, é o inverso. Aqueles que querem ser fiéis serão o quê? Perseguidos, diz o apóstolo Paulo. E o próprio Jesus, aquele que quiser me seguir, venha após mim, entre no seu Mercedes e me siga. Tome a sua cruz, e cruz é símbolo ou instrumento de quê? De tortura, de padecimento, de morte. Ninguém saía de uma cruz sem estar morto, não. É morte. Tome a sua cruz e siga-me. Então é comum que crentes verdadeiros sejam tentados a voltar à estaca zero, como Abraão não queria que acontecesse com Isaac. Volta para lá, não. Cautela. Gálatas 4, 8 a 11, e eu desisto, eu vou encerrar aqui mesmo. Gálatas 4, depois de explicar isso aqui. Gálatas 4, 8 e 11, e vamos ficar no versículo 6, já estou conformado. Gálatas 4, 8 a 11. Paulo dando um carão grande nos crentes da Galácia, os Gálatas. E cada um ouça o carão que for conveniente para o seu próprio caso, ou talvez carão nenhum, graças a Deus, se não é o seu caso. Mas, como eu disse, é comum crentes verdadeiros, sim, serem tentados a voltar para o caminho antigo, ou pelo menos voltar em parte, não de uma maneira total. O que nós chamamos de apostasia, que já é uma situação diferente, em que alguém passou por um certo processo, mas não chegou a se converter, de fato, nunca tornou-se um filho de Deus, e esse volta mesmo para o mundo de uma maneira forte, de uma maneira total, mais profundamente do que era antes. São casos de pessoas que nunca vieram nem a se converter. Mas, assim, pessoas convertidas que voltam ao mundo parcialmente ou durante algum tempo, lutam, sofrem. Então, é algo que o crente vai lutar a vida toda, esta tentação, este pensamento, mas era tão bom aquilo que eu fazia, e aquelas coisas, e aquilo outro, e isso é algo que vai acompanhar o crente, é normal, embora o fato de ser normal não signifique que devamos ceder. Por isso é que a Bíblia, ela orienta de uma maneira muito forte. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, estou em Gálatas 4 e 8, Paulo dizendo: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não o são, ou seja, ídolos, não são nada. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, olha a doutrina da eleição aí, sendo conhecidos por Deus, agora vocês têm Deus no coração, agora vocês são de fato crentes. Como estáis? Aí vem uma pergunta de Paulo. Como estáis outra vez, voltando, olha o retrocesso, voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres. Aqui fala do padrão humano de distância de Deus, imoralidade, materialismo, tudo que desagrada a Deus, rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Olha só, eles se libertaram daquilo quando se converteram. Guardais dias e meses e tempos e anos, falando agora de costumes que eles continuavam querendo fazer, não vou explicar. Aí no versículo 11 vem o arremate, chega a dar um frio na espinha.
receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Pedi foi meu tempo, com vocês, trabalhei à toa, vocês se convertem a Cristo, tomam um novo caminho e agora querem voltar. Colossenses 2:20. Diz assim, Colossenses 2:20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, para as coisas daqui desta terra, por que, pergunta agora aos Colossenses, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Paulo novamente perguntando, por que vocês estão atrás disso? Aí vem Pedro, e aqui eu encerro, 2 Pedro capítulo 2, esse vem mais forte ainda do que Paulo foi, porque aqui, creio eu, se trata daquelas situações de apostasia mesmo, em que são pessoas que voltaram, foi para o mundo de uma maneira total, e que não tinha coisa nenhuma de crente, não tinha coisa nenhuma de regenerado no coração daquelas pessoas. Vejam a força da linguagem do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, porque tornou-se aqui um livro da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 22. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Olha o retrocesso. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Para Deus, o mundo é um vômito. É um lamaçal. Comparado com as coisas do alto, com os padrões que Deus ensina na Bíblia, com a santidade do próprio Deus, quem escapa disto, nunca mais deveria querer voltar. E muitas vezes o crente não quer mesmo, mas somos fracos às vezes, ainda temos a carne nos atrapalhando, então algo em nós ainda é atraído pelo vômito do mundo, algo de péssimo gosto, mas é fato, eu estou usando figuras bíblicas. Só Deus sabe quem é crente e quem não é. Só Deus sabe quando alguém se afasta do Evangelho, que se chama de crente, se ele está apenas cedendo provisoriamente a algo da sua carne, para depois se arrepender ali e voltar de novo ao caminho que ele resolveu seguir, sendo um crente verdadeiro, ou se é o caso de se tratar de alguém que nunca foi crente coisa nenhuma, tem só a fala de crente, o jeitão, a frequência a uma certa igreja, aqui e ali, algumas coisas tais que não caracterizam um coração pertencente a Cristo. E quando alguém assim chega muito perto do Evangelho e volta, ali pode ser alguém que se enquadra aqui no que Pedro disse, alguém que nunca conheceu a Cristo de fato e que está voltando para valer para o vômito do mundo. Cada um examine o próprio coração. Se você é crente, cautela. Não volte, como Abraão não queria voltar para a terra de onde ele tinha vindo. Não volte para o mundo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la e a aplicá-la em nossas vidas.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.